Olá a todos e todas. Deixa lá, vamos aqui esperar pela Ângela. Olá, Está ela. Olá, Ângela. tudo bem, Eric? Então, tudo bem? E tu? Como é Aqui que estás? estamos. Boa, 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 boa. Estou a ver aqui que já estão aqui algumas pessoas aqui a juntarem-se a nós. Já temos aqui uns fãs. Olá, Filipe. Olá, Paula. Olá, Madalena. Hum. Então, eu convidei a Ângela hoje, porque ela é uma das pessoas que me tem ajudado a passar uma fase da vida um bocadinho mais complicada e que acho que todos nós temos essas fases e acho que não há problema nenhum com isso. E por isso mesmo devemos estar à vontade em expor isso e de certa forma partilharmos isso uns com os outros para sabermos que acima de tudo que não estamos sozinhos, ok? Não, Que não estamos sozinhos e que somos todos humanos e que no fundo era isso que eu queria relembrar. Por isso, obrigado Ângela por estares aqui. obrigada. E Obrigada eu e obrigada pela tua coragem. A coragem é a minha sugestão de prática estas semanas, porque eu acho que estamos todos a viver momentos muito desafiadores. E às vezes, mais do que a coragem para ultrapassar esses momentos, é preciso coragem para os viver. É muito corajoso partilhar e aprender uns com os outros. Obrigada, Filipa. Um, e quando tu me pedistes um título, eu, como trabalho com base na aceitação, eu sugeri a aceitação exatamente nos tempos de hoje, que são tempos que nos relembram a impermanência. E tudo é impermanente, nós sabemos isso, não há nada em nós que diga que está tudo igual, mas a nossa mente, por necessidade de criar consistência, cria momentos que eu já sei, eu já sei, eu já sei. E isso impede-nos de viver aquilo que está. E é claro, como nós, quanto menos vivemos o que está, menos capacitados ficamos de viver o que está, fica um ciclo vicioso entre nós acharmos que as coisas são assim e quando as coisas mudam, e as coisas estão a mudar muito rapidamente, este vírus está-nos a ensinar que realmente nós já nem sabemos como é que nos cumprimentamos, nós já não sabemos como é que vamos às compras, nós não sabemos responder àquilo que antes era tão fácil responder porque estávamos em automático. E daí a aceitação na impermanência, porque a impermanência é a nossa única constante. E se nós soubermos viver assim, se nós aceitarmos essa nossa constante que é impermanente, nós estamos sempre presentes, nós estamos sempre aqui a saber que este momento não é igual ao anterior e que não vai ser igual ao seguinte. E isso para mim dá-me poder. E não é um poder sobre nada nem sobre ninguém, é um poder de eu ter escolha sobre este momento. Que é aí que eu acho que os nossos trabalhos conjugam. então isso leva-me a perguntar-te. Eu queria aproveitar para que falasses um pouco sobre o que é que tu fazes. O que é que tu Ok. fazes? Qual é a tua proposta ao mundo? O que é que tu ofereces? A minha proposta é muito esta. A minha proposta é nós vivermos no nosso poder. A minha proposta é nós virmos aqui sem. Olá, Rafaela. É nós virmos aqui sem preconceitos, obrigada, sem preconceitos de que nós já devíamos saber fazer isto. E a minha proposta de trabalho, eu continuo a usar o nome. Ativo o nome. Tem um O nome. nome, eu continuo a definir-me como life coach, basicamente porque é tão flexível e porque eu tenho um certificado, portanto eu posso me identificar como tal, apesar de que aquilo que eu faço é muito diferente daquilo que eu aprendi como uma coach. Eu sigo os princípios da International Coaching Federation porque eu confio e acredito neles e acho que é assim que são. Eu tenho
uma prática muito rígida, és muito mais que uma life coach, diz a Filipa. Obrigada, Filipa. Eu tenho uma prática muito rígida comigo mesma e acredito que isso é aquilo que faz diferença no meu trabalho. É que aquilo que eu faço comigo, eu partilho com os outros. E a única coisa que eu posso fazer é partilhar efetivamente as minhas descobertas, sabendo que eu não posso fazer o outro ter a minha experiência, mas eu convido o outro a ter a sua própria experiência, eu convido o outro a tocar exatamente nisso. A Filipa diz que abres a nossa mente, és maravilhosa. Obrigada, Filipa. E quando a minha proposta é passar aos outros aquilo que eu sei que funcionou em mim, eu sei que as técnicas podem ser diferentes, as técnicas que eu uso podem não servir para ti, mas eu vou-te propor tu encontrares a tua técnica, eu vou-te propor encontrares a tua prática, a tua rotina, a tua forma, aquilo que te faz efetivamente entrares em contacto com isto que eu chamo a tua impressão digital. E esse convite tem que ser um convite constante, não pode ser um convite que eu disse isto na primeira sessão, então já está. Mas este Eric que está aqui à minha frente não é o mesmo que eu falei há 2 semanas atrás. E esta minha prática é o voltar aqui, que é a única coisa que eu posso fazer em relação a mim. Eu trabalho com 5 princípios muito simples, são os princípios da aceitação, e para mim os princípios da aceitação estão muito antes dos princípios de coaching, porque eu efetivamente só consegui usar as ferramentas que eu recebi do coaching eficazmente, com intenção, quando eu consegui largar a forma em que eles me tinham sido dados. Enquanto eu preenchia as minhas checklists que eu tinha que falar disto, falar disto, eu não estava capaz de estar presente com a pessoa. Mas quando eu virei isso para mim e eu me apercebi do que é que eu queria naquele momento, então eu posso estar com o outro e eu posso usar as ferramentas, porque as ferramentas não desapareceram, elas são minhas, elas estão lá, eu posso construir um objetivo. Eu não trabalho, a minha base não é mais trabalhar com objetivos, porque eu acho que o objetivo muda a pessoa para fora. O meu objetivo é virar a pessoa para dentro, a pessoa tem a informação nela, a pessoa sabe o que é para ela, a pessoa tem essa consciência e essa intuição, e quando nós nos viramos para aquilo que é nosso, sim, temos que desbravar um bocadinho caminho, porque nós aprendemos que somos coisas que não somos. São papéis que desempenhamos ou coisas que são importantes na sociedade, mas não é isso que somos. Uma longa resposta a dizer que sim, eu continuo a identificar como uma life coach, trabalho com aceitação maioritariamente, mas eu convido-te a encontrares aquilo que para ti é a tua essência. Foi isso exatamente que eu queria partilhar, e é isso exatamente que eu. Foi isso exatamente que me convidaste na sessão que eu fiz contigo, exatamente a ir dentro, não é? Que é o que acho que a maior parte de nós precisa de fazer. Uhum. Exercício, essa proposta que me fizeste, que posso dizer o nome? Claro, claro. Então, essa proposta da cama da morte, em que tu te encontras com o teu cama da morte, no sentido em que eu penso nisso como o leito da morte, tu encontraste com o teu eu que está no leito da morte, nas últimas horas de vida, a olhar para trás. Uhum. É isso mesmo. Eu acho que é um. E pronto, ia falares com ele, com esse teu ser que está a olhar para trás e que à frente só tem a morte. E acho que é um exercício super poderoso que todos devíamos fazer e que é preciso coragem e é preciso. E estou-te muito grato por esse exercício. Obrigada. Olha, a Rafaela pergunta aqui se eu posso, o que é que me levou a escolher este ramo na tua vida? Rafaela, das vozes mais bonitas deste país, aquilo que me levou foi a vida. Eu não escolheria nunca de trabalhar por conta própria. Eu precisava de segurança demais para ter coragem para trabalhar por conta própria, só que a vida levou-me e a vida tem-me ensinado que eu posso resistir
eu posso não gostar do que me acontece, mas quanto mais eu permito ouvir-me exatamente aquela impressão digital, aquilo que não tem forma, aquilo que não tem voz social, nunca ninguém, eu não sabia o que era uma life coach, eu encontrei o termo porque eu procurei um career coach, porque eu estava em transição de país, eu tinha mudado de país e eu quis alguém para rever o meu CV, para passar o meu CV, que estava feito à base americana, onde eu vivo, onde eu o desenhei, para uma linguagem inglesa, porque eu tinha mudado para a Inglaterra. Então contratei uma pessoa para rever o meu CV e ele quis me entrevistar para perceber um bocadinho o que é que eu queria fazer. E eu trabalhava em desenvolvimento internacional e eu continuava a dizer ao telefone que eu não queria ser expert, eu não podia ser expert de mulheres que trabalham no campo, que têm 8 filhos, que eu não sei o que é que elas passam. Eu não posso chegar lá e dizer agora fazes como eu sei, porque eu é que sei, porque eu estudei, eu tenho um mestrado. Isso era muito ofensivo para mim, eu ter essa presunção, esse abuso colonial de que eu estudei, eu sou mais, eu digo-te o que é que tu precisas. E eu continuava a dizer que eu não queria ser isso. E ele disse-me, pai, umas 3 vezes, mas parece-me a mim que tu queres ser uma life coach. E eu, tipo, não é nada disso que eu quero ser, nem sei o que isso é, tipo, ajuda-me, mas estás aqui. E quando eu acabei a chamada, eu fui investigar o que era isso de coaching e achei fantástico. Pensei, isto vai ser ótimo para mim, para eu continuar onde estava. E foi assim, eu fiz o certificado, acabei por fazer PNL, acabei por fazer outros certificados relacionados com a área, mas à medida que eu ia tendo clientes, que nem eram clientes porque eu não cobrava na altura, eu ia vendo as transformações que aconteciam nas pessoas e as pessoas iam me dizendo, olha, tu precisas falar com o meu irmão, olha, tu precisas falar com a minha mãe, olha, tu precisas de... E as pessoas iam-me referindo outras para eu trabalhar com elas. E quanto mais eu trabalhava em mim, mais eu era capaz de realmente ver e reconhecer aquilo que estava a acontecer com a pessoa. Demorou muito tempo a assumir este papel, acho que é muito recente, mas é aquilo que tu dizes, quando eu vejo o que acontece a alguém na cama da morte, o privilégio é tão grande que eu não E posso deixar de não fazer. dizer que é mesmo isso que tu disseste, não senti de maneira nenhuma que tu fosses expert, mas que me estavas a fazer o expert de mim próprio. Isso é super poderoso e empoderador, que é uma coisa que é comum nos nossos trabalhos. Olha, temos aqui uma pergunta do Felipe, que como é que a ideia de objetivo é contraditória com a aceitação de que tudo é inconstante? Ou seja, teres Obrigada pela pergunta. É verdade, parece contraditória, mas para mim é simples porque objetivos existem no mundo da matéria. Eu tenho um objetivo ir de férias, tenho um objetivo reformar-me com uma certa idade, tenho um objetivo, e são objetivos concretos que eu acho que todos nós temos que ter e que nem nós andávamos em frente sem esses objetivos. O motivo pelo qual eu não trabalho com objetivos é que eu acho que quando nós trabalhamos só para esse objetivo fora, não somos nós que estamos a trabalhar para esse objetivo. E depois acontece aquilo que me aconteceu a mim, um cliente, eu trabalhava com clientes, eles chegavam ao objetivo, Ângela, festejávamos, fazíamos tudo by the book, como eu aprendi. Só que depois acontecia qualquer coisa na vida desta pessoa e esta pessoa dizia-me, Ângela, mas eu estou-me a sentir sem energia, eu estou-me a sentir sem força, eu tenho tudo o que eu quis, eu consegui a carreira de sonho, eu consegui o corpo de sonho, eu estou na melhor forma da minha vida, só que eu acordo de manhã e não tenho energia para me levantar. Eu pensava, ora gaita, então eu ajudei esta pessoa a chegar onde a pessoa não está a ter aquilo que queria. o que é que faltava a essa pessoa, Ângela? O que é que faltava? E o E que é que para, e para mim foi exatamente aquilo que aconteceu comigo. O que falta não é nada de fora. Atingir objetivos, todos nós somos capazes, mais coisa, menos coisa, em áreas que temos mais facilidade, não vamos pedindo ajuda. Atingir objetivos é relativamente fácil, com determinação, com disciplina, com passos. Agora, conseguirmos estar lá inteiros, conosco, em aceitação pela nossa condição humana,
Saber que vai haver dias em que eu não vou estar no meu melhor, que vai haver dias em que eu me vou sentir sem vontade, que vai haver dias em que eu vou achar que eu nem sequer mereço existir. Aí não há nada que me ensine a viver com isso. E foi... Diz. Gostava de substituir a palavra que o Filipe usou, de objetivo, com propósito. Ou seja, de que forma é que podemos ter um propósito muito claro, mas aceitar esta impermanência? Como é que se concilia o propósito com a impermanência? E para mim aceitar é exatamente aquilo que aconteceu comigo. Eu tenho um bacharelato, tenho uma licenciatura, tenho um mestrado, não trabalho em nada disto, eu trabalho num certificado que fiz, mas eu acredito que eu não sou aquilo que eu faço. E eu também acredito que aquilo que eu faço contém toda a minha experiência, porque senão éramos todos profissionais iguais. Mas aceitar esta impermanência é aceitar que o facto de eu agora estar nestas funções, neste papel, não quer dizer que este papel não mude nunca. Este papel vai mudar. E vai mudar não só mesmo que eu continue a usar o título de Life Coach, eu vou mudar. E à medida que eu mudo, ou eu integro isso na forma como eu sirvo, ou eu não estou a servir por inteiro. E para mim essa é a aceitação da minha condição aqui e agora. Porque quando eu caio, quando eu dou, quando eu bato com a cabeça, quando eu me sinto mal comigo mesma, eu acho que o meu papel diminui. Mas o meu papel só aumenta. Porque agora eu sei o que é doer, então eu posso ver a dor do outro. Eu sei o que é cair, então eu posso ter compaixão pelo outro que cai à minha frente. Eu sei que eu sou humana, que eu sou fraca, vulnerável, mortal, então eu tenho mais compaixão pela mortalidade do outro, mais empatia pela dor do outro. Leva-me a um ponto que eu queria muito falar, que é a dor. A dor. Ok, e vou já até muito direto com a pergunta, que é como é que se lida com uma separação muito dolorosa? Uhum. Qual é o que tu tens para dizer às pessoas? A mim, e foi por causa disso que isto tudo começou, não é? Estou aqui já a expor-me, porque o início desta conversa, não é? Como é que se, como é que se aceita? Como é que se aceita uma coisa que Então, dói, não queres aceitar? e para mim é muito importante definir aceitação. E aceitação para mim pode ser substituída muito simplesmente como reconhecimento. Eu trabalho em aceitação porque eu lutei contra a aceitação. Eu achava que se eu aceitasse eu nunca ia conseguir nada. Se eu aceitasse as minhas fraquezas eu ia ficar preguiçosa e não ia fazer nada. Mas quanto mais eu me aceito como eu sou, com as minhas limitações, com a minha história, com as minhas dores, com as minhas cicatrizes, mais capaz eu sou de ajustar aquilo que é um facto. É o que está aqui. Então, para mim, aceitar é reconhecer. Aceitar a dor do fim de uma união é poder saber que isto dói. Logo aqui toca no físico, porque esta pessoa já não está ao nosso lado, toca no emocional, numa dor emocional da perda, é um dos 5 medos universais, é a rejeição e o abandono. O abandono está muito ligado à nossa parte mamífera, onde nós precisamos de nos sentir no coletivo para nos definir. Então aqui já entra em coisas que estão no nosso subconsciente, não é tanto esta separação agora, mas é todas as separações e a ameaça que essas separações representam no meu bem-estar. Eu preciso... A separação do momento não é só esta camada, é isso que tu estás a dizer? Nada mesmo, nada. Nenhuma dor forte, a não ser as físicas, são só esta situação. Não pode. Nós temos em nós, e o nosso cérebro funciona muito dessa maneira, arquivar e catalogar dores exatamente para nos impedir de sentir essa dor de novo, por sobrevivência, não é? Se eu me queimo, eu vou me lembrar que aquilo queima para não voltar lá.
Mas se eu vejo qualquer coisa que parece um fogão, eu vou reagir da mesma maneira, porque eu não me quero queimar. Oh, Angela, isto é super, isto é fascinante, porque isto é uma diferença enorme que existe. Ou seja, os nossos trabalhos são muito parecidos, mas também muito diferentes neste sentido, que é do lidar com a dor. Ou seja, eu para mim no meu trabalho digo às pessoas que não é necessário vivermos com dor física, E é verdade. podemos evitá-la através de certas práticas e pronto, é assim que eu as guio. Mas com a dor emocional é completamente diferente. Tu, Completamente. e queria que falasses um bocadinho sobre isto do que eu tenho Eu, sentido. É necessário estar, permitir-se estar com a dor, olhá-la de frente e. para mim é fundamental. É fundamental como um ponto de partida. E tu aí dizes, mas eu não corro o risco de ficar na dor de tal maneira que já não volto e vou ficar deprimido para sempre. Sim, há um medo. Mas o medo é a linha ténue que se tu estiveres presente, tu consegues saber que já estás a passar o risco. Faz sentido? Às vezes é confuso, às vezes pensas que Às não. vezes é exatamente, mas é exato, É que vão ver. ótimo. E eu adoro essa. Não adoro, percebam, eu não adoro quando estou nessa confusão, mas eu adoro saber que estou confusa porque isso diz-me que a minha mente não está a ditar. A minha mente tem mania que sabe aquilo que o meu coração devia sentir. Boa. Mas eu preciso de aceitar que a minha mente tem uma linguagem diferente. A minha mente tem uma percepção de como eu deveria estar a viver este momento. É mental, faz parte da análise mental, faz parte do planeamento, da projeção, do idealismo. Ótimo, ainda bem que a minha mente funciona assim, mas eu tenho que saber que aquilo é uma língua diferente, porque no emocional eu não vou conseguir conhecer esta dor se eu não a tocar, se eu não chegar perto, se eu não tiver a coragem de saber que ela está lá. Porque é aí que depois eu acho que nós fazemos a mesma coisa. Se eu não aceito que isto é uma dor, eu vou ignorá-la. Eu vou tentar compensá-la, eu vou tentar disfarçá-la. E tu sabes que se nós ignoramos a dor, a compensação dessa dor causa danos muito piores. Daqui a uns meses ou anos. Sim. E aí é igualzinho. Porque se eu não me permito sentir esta dor, eu vou compensar. E pode ser um compensar com um bolo de chocolate, pode ser um compensar com, vou ficar horas a ver Netflix, pode ser um compensar com vou às compras, pode ser um compensar inofensivo. Pode de distrações, não é? Uhum. E quando eu digo compensar, não quer dizer que isto também não aconteça. Eu acho que eu tenho todo o direito de, se eu estou de coração partido, ficar um fim de semana a ver Netflix. Mas eu quero é que este seja uma escolha consciente e não uma reação à minha falta de capacidade de estar na minha dor. É daí a coragem de aceitar que isto é impermanente. Sabes que o que eu sinto também é que muitas vezes as próprias pessoas, não as que estão a passar pela dor, mas as que acabam por tentar apoiar, sinto que há muito esta tendência para o cheer up, anima-te, esquece, vamos ali fazer É, aquilo, tira aí a cabeça. Isto para mim não faz sentido nenhum, ok? Podes falar um bocadinho sobre isso, sobre esta coisa do cheer up, tipo, não estejas aí, vá, uhum, sai dessa. Isto é a tendência, é, isto é a tendência imediata do ser humano. é Ao ver outro mal, parece que há alguma coisa errada com o estar mal. mal. Uhum. E é aí que eu acho que temos que tirar a intenção. A intenção da pessoa é boa, a intenção é ver-te bem, porque, óbvio, todos nós, se nos perguntarem, eu prefiro estar bem do que estar triste. Eu prefiro ser amada do que ser abandonada, eu prefiro ser escolhida do que ser rejeitada. É óbvio que nós temos preferência, mas eu preciso de saber que eu não tenho um sem ter o outro.
eu não consigo amar loucamente sem ter medo de perder. Não faz sentido. E se nós vivemos num mundo, no mínimo dual, eu acho que ele é multifacetado, mas de certeza que ele é dual. Se eu tenho frente, eu tenho costas. Se eu tenho cima, eu tenho baixo. Então, se eu tenho um amor profundo, eu vou ter uma dor profunda na perda. É inevitável. E se eu escolher só uma metade, eu não vou nunca viver por inteiro. E para mim, viver com consciência é aceitar que eu tenho os dois. Viver como mortal é aceitar que se eu cortar, a minha pele vai sangrar. Ela está cá, tem uma função, mas se eu entrar naquilo que ela protege, eu vou sangrar. Se eu não viver com essa consciência, eu não me vou preservar, eu não vou cuidar de mim. Se eu não viver na consciência do que me dói, eu não me vou cuidar. Claro que eu não quero doer, ninguém faz de propósito para doer. Mas eu preciso saber que se eu me cortar, vai doer. Porque é muito diferente, tu cortas-te hoje e tu não entras em pânico. Ai, sangue, sangue, sangue. E também não vais fazer de conta que não há sangue. Era aí que eu queria chegar também, queria perguntar como é que nós, o que é que nós podemos fazer para não sermos escravos das emoções? Eu gosto das emoções e aprendi com quem eu leio, com quem eu sigo e com quem eu estudo, porque isto não foi criado por mim. Eu ponho a minha parte porque ponho muito a minha prática e ponho muito a minha experiência. Mas para mim, eu primeiro tive que fazer as pazes com as emoções que eu não gostava. Eu tive que abraçar a minha tristeza, eu tive que abraçar a minha fraqueza, eu tive que abraçar o meu medo, eu tive que abraçar a minha raiva, eu tive que abraçar aquilo que a sociedade me diz que uma pessoa como eu não devia sentir. Então, antes de eu poder saber a quem é que eu dou o volante da minha vida, a quem é que eu deixo conduzir a minha vida, eu preciso conhecer muito bem aquilo que está. Porque isso tu vês mesmo com pais, não é? Pais que não conseguem dizer não aos filhos, quase danificam os filhos, porque os filhos querem conduzir e eles vão deixar os filhos conduzirem e não vão chegar onde querem e vão pôr os filhos em perigo às vezes, porque não podem dizer não ao menino. E isso é muito perigoso. É perigoso para filhos e é perigoso para nós. E então eu acho que se eu vir as emoções como parte de mim, eu vejo as emoções como uma função que eu tenho. Eu tenho funções fisiológicas que eu preciso de conhecer, eu preciso de escutar. Se eu tiver uma dor de barriga, eu tenho que a escutar. Porque se eu estiver aqui, eu não quero ter aqui um acidente. Estou a ser gráfica agora, mas é um bocadinho a mesma coisa. Tu precisas de conhecer o teu sistema digestivo, os teus aparelhos fisiológicos para tu poderes saber se precisas de ir à casa de banho, se precisas de tomar conta dessa parte. Tu não deixas isto guiar a tua vida, mas isto faz parte. E se isto grita, e se tu comes uma coisa estragada e precisas de gritar, tu vais desculpar. Aquilo que eu acho que é importante é nós fazermos com as emoções a mesma coisa. E às vezes há emoções que são fortes demais e que nós não conseguimos ficar aqui na reunião até ao fim. Nós temos que nos desculpar e temos que ir tratar dela. E isso eu acho que a sociedade dá-nos o oposto, diz-nos que nós somos mais fortes. Se ficarmos aqui contra tudo e contra todos, vamos tomar porcarias para que isto não aconteça. Aí eu acho que já entra noutro território. Então, para mim é mesmo aceitar a minha emoção como ela aparece. Eu preciso de conhecer a minha raiva, eu preciso de saber que aquele fogo me começa a entrar pelas entranhas, eu preciso saber que tem uma forma de onda, eu preciso de saber que vai atacar, que vai dizer, que vai acusar outros, que vai... E aí eu conheço esta energia, e esta energia é infantil. A minha raiva é muito infantil, a minha raiva é de birra, a minha raiva bate os pés.
E eu começo a conhecer esta raiva. E quando eu conheço esta raiva, eu sei que esta raiva só não quer que eu sinta aquilo. Que eu sinta aquilo que aconteceu. E aí eu entro em diálogo com esta raiva. E eu, em diálogo com esta raiva, consigo ouvir a intenção da raiva. E a intenção da raiva é para me proteger. Eu consigo perceber que esta falta de conhecimento que eu tenho da minha raiva fez com que eu nem me tivesse apercebido. Quando eu dou conta, eu já estou a acusar, já estou a atacar, já estou, porque eu não quero sentir isto, mas quanto mais eu abraço isso, mais eu consigo viver com a minha raiva. E se efetivamente ela me controla, ela toma conta de mim, como eu digo, mais depressa eu me apercebo e digo, não, calma, e mais depressa eu sou capaz de pedir desculpa, e mais depressa eu sou capaz de voltar atrás, e mais depressa eu faço a escolha neste momento, que eu aceito que não sou perfeita, mas que isso não é desculpa para este comportamento. E aí voltamos às 3 línguas. Fisicamente, a expressão da raiva não quero, mas emocionalmente eu quero abraçar a raiva. Por isso eu falo em 3 línguas, porque é como se elas me convidassem a movimentos diferentes. Um movimento afasta, mas o outro aproxima. E se eu tiver a minha raiva muito perto de mim, eu vou conseguir ouvir a minha raiva e eu vou conseguir satisfazer a intenção ou o pedido desta raiva de uma forma mais útil, mais benéfica e mais saudável. Respondi? Respondeste muito bem. E tu fazes pronto, o tipo de trabalho de sombra, o trabalho de sombra do Jung, não sei se tu trabalhas com isso, ou se fazes encararem esse seu lado sombra e se achas que se é terapêutico, se é uma coisa que tu usas. É engraçado tu dizeres isso, que esse é o meu post 2 que eu ainda não fiz porque comecei a preparar. Eu filmei a minha sombra e a minha sombra, o sol estava a nascer e eu estava a voltar para casa, que tinha ido ver o nascer de sol, e o sol estava a nascer e a minha sombra é gigante. E eu filmei um bocadinho neste lembrete de que a minha sombra é muito maior do que eu. E porquê é que eu preciso de saber que a minha sombra é maior do que eu? Porque eu preciso saber que a minha sombra faz parte de mim. Eu trabalhei comigo porque, em mim, não é comigo porque eu não sou treinada em Jung, não trabalho nesse modo. Eu trabalhei pessoalmente porque fiz terapia e trabalhei muito a minha sombra, daí eu abraçar a minha sombra como parte integrante de mim. E hoje a minha sombra não me lembra que eu tenho que me ver livre dela ou que eu a tenho que diminuir. Lembra-me que se eu estou com uma sombra é porque eu estou ao sol. E isso para mim é importante, porque eu ou perco energia a esconder a minha sombra, os meus podres, as minhas falhas, as minhas incapacidades, as minhas vulnerabilidades. Eu posso perder toda a minha energia a fazer isso, mas depois o que acontece é que eu vou alimentar esta sociedade narcisista, porque eu sei que quando eu tenho que esconder as minhas dores, as minhas vulnerabilidades, eu vou encher o peito e vou-me armar em Tarzan. Mas eu armada em Tarzan vou levar toda a gente à frente, vou dar murros a toda a gente, vou aniquilar toda a gente que possa ver a minha vulnerabilidade. E aí nós acabamos por alimentar esta sociedade narcisista que exalta o poder, a força, e esquece que nós precisamos dos dois. Nós precisamos do yin, precisamos do yang. E precisamos de ser, sim, focados, direcionados e eficazes na ação, mas também precisamos de acolher os nossos lados que precisam dessa passividade, dessa receptividade, desse descanso, dessa noite. Não podemos estar sempre no dia. Nós temos que ir ao outro lado. E é bom eu saber que tenho sombra. Mas também é preciso, é importante saber reconhecer qual é a linha entre a depressão crónica e olhar para a nossa sombra, não é? Porque depois também é fácil entrarmos no papel de vitimização e ficarmos a dizer que estamos a fazer o trabalho de sombra. E é por isso é que é importante eu ter consciência que eu só preciso de aceitar o que está aqui.
se eu separar nas 3 línguas, eu sei que se eu estou a projetar num futuro, eu estou a pôr numa linguagem temporal uma coisa que não tem tempo. Então, se eu estou de coração partido, mas eu estou presente com o meu coração partido, o meu coração vai estar pesado, vai estar escuro, vai estar fechado, vai estar tenso, vai doer, mas eu, se estiver presente, eu sei que isto não é constante. E eu neste coração pesado também rio, eu neste coração pesado também olho para o nascer do sol e consigo sentir este calorzinho. E é nesta presença que eu acho que nós ganhamos capacidade. Se eu deixar a mente interferir, a mente vai dizer: eu sou uma fraca, eu não estou a ser capaz de lidar com isto, eu vou ficar deprimida, eu nunca mais vou sair daqui, eu vou ser sempre esta desgraça que está aqui agora. Nunca mais vou ser capaz outra vez. Nunca mais vou ser capaz assim. Mas se eu deixar a mente interferir, a mente vai-me dar a imagem ideal de quem eu deveria ser, instruída, eu estudo esta coisa toda, eu vou a workshops, eu leio imenso, eu tenho as minhas práticas e eu estou de coração partido. Que vergonha! E aí eu entro na sombra. Mas isto é muito interessante porque a sombra é efetivamente uma shapeshifter, não é? Ela muda de imagem e de forma para me roubar, para me fazer ver que eu não sou. E eu só preciso estar presente, porque a sombra é uma criança. A sombra só me quer perto. A sombra só quer a minha presença. Se eu estiver presente com uma criança, o que é que a criança faz? Vai brincar. Se eu estiver numa de que eu estou aqui, a criança quer-me longe. Está numa de que, eu vou brincar. Estás aí, estás. Ok. Se eu estiver muito ocupada e não prestar atenção à minha sombra, a minha sombra está-me sempre a puxar. A minha sombra está-me sempre a dizer: e eu? E eu? E eu? E eu preciso de saber que eu sou responsável por esta sombra. Eu preciso de a acolher, por isso eu preciso de acolher as minhas feridas, as minhas histórias de abandono, os meus medos, as minhas raivas, as minhas frustrações, as minhas crenças que eu aprendi que, sei lá, se eu sou mulher, eu sou mais fraca. Então, eu preciso saber que isto está em mim, veio da sociedade onde eu nasci, da cultura onde eu fui criada. Eu sei que não é assim, mas isto está cá. Tu falaste em práticas e em ferramentas, então que práticas é que tu recomendas para esta responsabilização pessoal, de não ficarmos apegados, para não sermos vítimas e não ficarmos transformarmos o isto aconteceu-me ou simplesmente a vida está a acontecer ou aconteceu-me, eu sou vítima disto. Que prática para nós Olha, dar? aquilo que me ajudou a mim no meu coração partido, na minha crise maior, foi o eu saber que nada me acontece a mim. As coisas acontecem para mim. E quando as coisas acontecem para mim, eu sei que a dor, e tu sabes isto, é um catalisma de mudança. Então, eu sei que está a doer agora, mas eu sei porque eu vivo a impermanência, porque eu vivo na presença da impermanência, eu sei que também isto vai passar. Agora, o meu poder neste momento é a escolha de se eu quero que isto passe sem a minha consciência, a fazer de conta, peito para fora, eu sou muito forte, eu venço tudo, eu ultrapasso tudo. Eu posso, eu sei, tenho anos de prática de fazer isso. Tenho anos de prática de máscaras e de fazer de conta. Eu sou uma mestra de fazer de conta. Eu consigo, na boa, seguir em frente. Tal, roboticamente, automaticamente. Só que só eu sei como é que quando eu vou me deitar, o que é que isso faz? Só eu sei o desgaste emocional que isso pede de mim para eu viver nesse automático, sem ser no acolher destas coisas que aparentemente me impedem.
mas no fundo, estão só a germinar aquilo que é o novo fruto, aquilo que é a minha nova aprendizagem. E é fácil eu olhar para trás e saber, e aconteceu quando foi com o vírus, eu, assim que me apercebi de que, ok, eu tinha que mudar a minha forma de estar aqui, eu fui aos meus recursos. E os meus recursos dizem, eu já passei por muita porcaria, então eu tenho o que é preciso para passar por isto também. E é aí que para mim passa a ser uma prática de presença. Eu gosto de chamar uma dança, porque é um convite a eu vou lá, toco, mas fica difícil demais eu ficar lá. Ninguém vai lá para ficar. Eu vou lá para conhecer, eu vou lá para adquirir informação, eu vou lá para sentir, para ouvir, para saborear. E eu depois volto. E eu, ao voltar, eu ligo-me aos meus recursos. Eu ligo-me àquilo que eu sei, eu ligo-me à força que eu tenho, eu ligo-me aos amigos, às ajudas, eu ligo-me àquilo que eu sei que também faz parte de mim. E aí eu fico curiosa quando eu volto a tocar. Isto aconteceu para mim. O que é que isto tem para mim? Eu adoro um poema do Rumi, a poesia é um dos meus recursos. Eu adoro um poema do Rumi que é A Casa de Hóspedes. E no poema ele diz que este corpo é uma casa de hóspedes, que cada manhã bate à porta uma emoção. É um visitante que vem para se hospedar. E eu sou anfitriã, eu devo receber estes hóspedes à porta com um sorriso. Porque mesmo que estes hóspedes venham roubar a minha casa e deixar-me vazia, todos eles têm um presente para mim. E eu adoro este poema porque este poema me lembra a minha experiência. Meu pai morreu, a minha mãe entrou em depressão, eu fugi um país de guerra, eu passei por mil e uma coisa. Mas todas estas experiências que eu não escolheria, que eu não quero, que eu não gosto, que eu não mereço, todas estas experiências da minha vida me fizeram quem eu sou hoje. Eu não estaria aqui se não fosse isso. E eu lembro-me disso, e é isso que é paradoxal, e é isso que eu ensino as pessoas a fazerem a dança. Eu se só quiser ser forte, eu vou gastar a minha energia toda a manusear, a controlar as minhas fraquezas. Se eu souber tocar nas minhas fraquezas, eu vou saber trazê-las aqui. A aceitação para mim implica exatamente este estar aqui no meu poder. Vai haver dias em que eu vou fazer melhor que outros, absolutamente. Mas se eu estiver presente, eu também vou estar consciente. E mais, como tu falaste na minha cama da morte, uma das minhas práticas é, sem dúvida, eu conversar com a minha velhinha. Porque a minha velhinha olha para esta dor e ela acolhe a minha dor do meu coração partido. Ela queria poder me poupar deste momento de dor, mas ela sabe que ela não pode poupar, tal como eu não pouparia a minha menina de 8 anos que caiu e arranhou o joelho a andar de bicicleta. Eu não lhe quero poupar essa experiência. Eu sei que dói, é horrível. Esse arranhão é horrível. Aquilo que a menina criou de vozes do que isto quer dizer é horrível. Mas este cair de andar de bicicleta... Isso faz lembrar outro poema do Rumi que diz alguma coisa como sobre as feridas e está a falar sobre as feridas. Não, mas é pelas feridas que a luz entra. Exatamente. Foi super potente para mim. Exatamente. E quando estava-me a sentir assim muito ali no buraco e aquilo apareceu-me assim de repente nas redes sociais e eu, uau, é realmente uma lembrança poderosa. Poderosa. E isso para mim é o que a aceitação me traz. A aceitação não traz que esta ferida está errada.
A aceitação não traz que isto nunca deveria ter acontecido. A aceitação traz aquele olhar para as nossas quedas de bicicleta, para os nossos partir dos queixos, com um sorriso de que faz parte da minha história, faz parte da minha aprendizagem, faz parte da minha experiência neste corpo, nesta condição humana. Então eu não posso querer tirar só certas experiências, porque eu sei que se eu proteger uma criança de cair de bicicleta, ela nunca vai ser capaz de encontrar o seu equilíbrio dentro da bicicleta ou em cima da bicicleta. Ela precisa de perder aquele equilíbrio físico, porque isso faz parte de aprender a encontrar isto no teu corpo, porque nós aprendemos a andar de bicicleta porque o equilíbrio é aprendido no corpo. Tu não aprendes nas mãos, não aprendes em lado nenhum, ninguém te pode ensinar. Então eu sei que eu não posso entrar em conexão comigo mesma se eu rejeitar toda a dor. Eu não posso cuidar se eu rejeitar que eu transpiro. Uhum. Mas é esse equilíbrio entre o não rejeitar a dor, mas eu também não ficar apegado a ela. Que eu acho que Exatamente, esse, exatamente. que por vezes é um desafio. Não é? Porque é muito fácil entrar na vitimização e na dor. Claro. Entramos na dor emocional crónica. Não é? Eu lido com a dor crónica física, mas Eu acho que se nós estivermos presentes, nós vemos que não é. Porque se nós estivermos presentes com a dor, nós vamos ver que esta dor aqui não é igual à de ontem. Esta dor que eu estou a sentir agora não é a dor que eu senti ontem e não vai ser a da manhã. Então a impermanência nesta aceitação também me impede que a mente tome conta com o seu medo disto ser uma projeção para o futuro. Mas aí vem uma coisa que eu gosto muito e que faz parte da minha prática, é de eu saber lamber as minhas feridas. Como mamíferos, ainda nós no outro precisamos. dia, eu aqui ainda no outro dia fiz um post exatamente sobre isso, que era um tigre a lamber a ferida metida na caverna. Que é E é tão importante. Nós fazemos isso fisicamente. Ok, está a cicatriz. Ok, já está. Não, está. Agora está infectado. Tem pus. Ok, então vou limpar. Ah, ok. Mas eu estou em contato com a ferida. Eu estou a ver a ferida. Eu aceito que a ferida está aqui. À medida que a ferida me vai dando informação, eu vou tendo ações para apoiar o processo. Mas é um processo. Eu não me corto, sangro e acho que, não, agora não posso olhar para a ferida, senão vou entrar em ferida crónica. Não, isto é um processo, isto é um tempo. Esse tempo nós temos que nos dar. Nós não podemos viver daqui onde isto diz eu devia ser superior a isto tudo. Tenho pena. Eu choro, eu tenho sangue, eu tenho suor, eu tenho lágrimas, eu tenho ranho, eu tenho. Eu sou humana. E emocionalmente eu sou humana. Eu preciso me dar tempo para estar neste processo, eu preciso me dar tempo a fazer o que eu chamo um luto emocional. É uma perda. E todas as perdas deveriam ter um luto. Ângela, estamos aqui já a 10 minutos do fim, isto passou num instante. Que queria, antes de mais, abrir a perguntas. Ok? E se ninguém tiver, eu quero fazer uma pergunta, que é que conselho é que tu tens? Não, a pergunta que eu te quero fazer é qual é o objetivo da vida? Qual é o objetivo da vida? Posso só responder ao Filipe, que ele Pode. pediu-me para explicar a cama da morte, que ele diz que não estou certo, que percebi bem. Certo? É assim, Filipe, a cama da morte é um exercício imaginário, não é nada mórbido e não é sobre a morte, é sobre se eu pudesse imaginar aquele momento como eu gostaria de viver, como é que eu entrava em contacto com ele. É um exercício simples, como o Eric explicou e bem, onde eu entro em contacto com a minha sabedoria interna, onde eu entro em contacto com aquilo que é importante para mim. E é quando eu entro em contato com aquilo que é importante para mim que eu posso vir aqui e usar isso como o meu guia. Eu digo que eu vou à cama da morte buscar o meu GPS interno, aquela morada que me vai guiar e que me vai fazer recalcular cada vez que eu não estiver a ir nessa direção.
É só um convite, é um exercício, eu acho muito poderoso e o feedback que eu tenho é esse mesmo. E É verdade. temos aqui uma pergunta que diz: aceitar a impermanência e a dor emocional, não será aceitarmos ser mais tolerantes connosco? Acredito que sim. Eu não gosto da palavra tolerante porque eu trabalhei com violência doméstica e eu faço sempre uma distinção. Eu tenho que aceitar que aquilo que eu estou a experienciar é abuso, porque eu aceitando que é abuso vai-me dar capacidade de agir e de sair da situação abusiva. Eu não posso tolerar o abuso, são coisas diferentes. Então eu preciso de aceitar o que é facto. Quando eu aceito, eu tenho mais capacidade de resposta. Faz sentido? Portanto, sim, eu digo aceitar é exatamente eu reconhecer que eu sou um todo complexo, multifacetado e que quanto mais eu tiver em sintonia e consciência com todas essas partes, mais inteira eu consigo, mais eu acredito que tenho mais para dar ao mundo. No caso da separação, estava só aqui a ver, às vezes quando choro e tenho que chorar, as pessoas dizem: sai, vais parecer, mas só me apetece estar ali a chorar, embebida na dor. Parece que é um vício naquele momento. Faz sentido? Faz. E é muito interessante a Rafaela dizer isso, porque é muito importante nós sabermos se nós precisamos deste mimo, que às vezes nós dizemos parece vício, é a única forma que se calhar nós conseguimos tocar neste carinho por nós mesmos. E então eu só vou aprender, é que só me vou dar esse mimo quando estou no fundo, quando desespero, quando choro. E eu acho que é importante este autocuidado, é um automimar das nossas, das nossas, das nossas dores, da nossa condição. Só não queria perder aqui. No outro dia vi um vídeo sobre as emoções no TED Talk e foi impressionante porque as emoções foram evoluindo ao longo dos tempos. Eu gostei muito, eu vi um TED Talk muito interessante que diz que as emoções não são universais, as emoções são culturais. E é muito interessante perceber, e nós sabemos isso, que línguas que têm certos termos, a população sente esses termos mais do que línguas que não têm esses termos. Ou seja, a minha emoção é aprendida, eu aprendo a responder às coisas. E, infelizmente, na sociedade portuguesa, nós fomos criados com vergonha e culpa. Um exemplo que achei interessante foi o facto da tristeza era promovida no século XVI, enquanto que hoje em dia só verbos chavões para happy life, happiness. É verdade, eu acho que nós abandonamos este lado que é tão importante. O meu sincero e emocionado, obrigada por esta conversa que traz água aos lugares de sede. Muito obrigada. Temos que sentir e desenvolver a nossa inteligência emocional, absolutamente. As dores emocionais levam-nos à dor física, que se pode tornar crónica precisamente por tanta falta de aceitação. Exatamente. Ainda maior é o teu coração, por isso é fácil expormos as nossas sombras contigo. Obrigada, minha querida. Que imagem notável. Eu só não queria perder aqui alguma pergunta, já vou responder à tua. Eric, uma coisa leva à outra. Obrigada por estas partilhas. Tanto, eu não vi, estava aqui distraída, embebida na conversa. Temos 5 minutos, dá perfeitamente. Tu perguntaste, diz? Não, eu peço desculpa a todos porque eu não sei bem como é que as perguntas funcionam e não estava a ver a quantidade de perguntas que havia. Portanto, peço desculpa a todos. Famoso! Eu não estava a vê-las. É muito, não, ótimo, acho que eu li todas. De qualquer maneira, fica aqui o convite, tanto a mim ou ao Eric, mandem mensagem que eu respondo a qualquer pergunta que não foi respondida. Eric, perguntaste-me o objetivo da vida? Não, responde, por favor, responde aos que estão. Não, acho que eu já consegui. Estava a ignorar, mas foi sem querer, foi sem querer. É tranquilo, eu também faço isso. Eu fico embebida na conversa e perco-me. Pronto, foi mesmo para ignorar. Não, mas eu aproveito para agradecer realmente estarem aqui, aproveito para agradecer as perguntas e o apoio. Eu vi os coraçõezinhos iam saindo, isso eu vi, mas o meu ecrã ficou travado, portanto eu não vi que estavam a aparecer perguntas. Foi o que aconteceu.
Olha, Pronto. tenho aqui a minha mãe a perguntar: aceitar a impermanência e a dor emocional não será aceitarmos ser mais tolerantes connosco? Foi aí que eu fiz a distinção entre o tolerar e o aceitar, só porque para mim é importante esta distinção exatamente em situações de violência doméstica, mas Ah, sim, eu acho que é muito importante nós podermos estar connosco inteiros. E inteiros implica eu saber que tenho lágrimas, suor, ranho, saliva, sangue, implica eu saber que tenho coisas que eu preciso de cuidar delas. é sempre tolerar e aceitar, não é? Aceitar, tolerar para mim entra num eu não quero estar aqui, mas eu tolero esta situação. Por isso é que eu comparo o tolerar com a violência doméstica. Eu não acho que se deva tolerar. Eu acho que se tem que aceitar que isto é abuso, porque ao aceitar, ao reconhecer que isto é abuso, eu vou ter mais ação para poder agir. E em E isso casos é muito. não tão extremos de violência doméstica, mas em sentir que tu não podes tolerar certas coisas na tua vida porque isso te afeta o teu centro, também Exatamente. has de ter. Exatamente. Exatamente. E isso acontece com trabalhos, não é? As pessoas que toleram certo tipo de situação, exatamente que a estão a rasgar por dentro. E isso eu não posso, eu tenho que aceitar que a minha natureza e isto para a minha natureza é ofensivo. O objetivo da vida, obrigada Rafaela, obrigada a todos. O objetivo da vida para mim é muito simples. Eu estou aqui com uma impressão digital única. Eu tenho que ser única. Eu tenho que ser eu. Eu não posso ser uma cópia de mais ninguém. Eu não posso querer ser o Tony Robbins, eu não posso querer ser o Eric e saber dos músculos da estrutura muscular. Eu tenho que ser eu. E isso quer dizer tudo, com rugas, com cabelos brancos, com a minha experiência, com a minha dor, tudo. Obrigada, Filipa, que conversa maravilhosa, diz ela. Obrigada. Obrigada, Eric. Outro dia que ouvi no outro dia que me marcou foi: tu tens na tua vida aquilo que tu toleras. E por isso, para mim, a diferença entre o tolerar e o aceitar. Porque eu posso aceitar que tu não podes satisfazer as minhas necessidades, porque ninguém pode. Eu posso aceitar que tu és tu e que só podes dar aquilo que tu tens, mas se eu tolerar que, de certa forma, tu vais fazer coisas para mim que eu não posso porque me são ofensivas, então aí entramos no não é saudável. E não é saudável para mim, pode ser perfeito para outra pessoa qualquer. Não há regras. Para nós saber muito bem quais são essas, chamemos-lhe quê? Limites, barreiras em que nós, ou seja, nós podemos ser flexíveis, mas há um Sim, centro que tem que ser mantido. sempre, sempre. Esse é o meu convite, é eu estar nessa minha essência, porque a partir dessa minha essência eu vou ser muito mais capaz de poder estar lá para os outros. Obrigada a todos. Como é que se deve apoiar alguém que está preso a uma postura de vítima? Boa pergunta. Quem sabe para o próximo, não, Eric? Tens 1 minuto e 11 para falar sobre isso. Ainda tenho 1 minuto e 11. É muito simples. Apoiar alguém que está na postura de vítima é perceber que esta pessoa está a precisar de alguma coisa. Se eu me ponho no lugar de vítima é porque eu estou com um vazio imenso de atenção, de carinho, de toque. Eu estou a precisar de alguma coisa. Para eu me fazer de vítima, eu tenho uma necessidade por satisfazer. E eu só posso ajudar esta pessoa ajudando a pessoa a encontrar uma forma muito mais saudável de satisfazer este seu vazio. Porque o vazio é meu. E se eu souber se eu me souber nutrir, se eu souber dar-me autocuidado, eu vou saber viver este meu vazio com muito mais inteireza. E aí eu vou me lembrar que eu também tenho muita coisa boa. Apesar de ter esta carência de me sentir vítima, eu também tenho outro, mas está tudo. A aceitação é reconhecer que eu efetivamente sou um todo.
Obrigado a todos. Obrigado, Ângela. Eric, muito, muito obrigada. E força a todos. Neste